Olha, essa já foi toda a apresentação. Acho que a gente já pode. É. O pessoal está dizendo aqui pegou. Então vamos ver. Tá pegando aí, Fran? Tá, só falta o áudio chegar. O pessoal está dizendo aqui pegou. Então vamos ver. Então vamos lá, né, gente? Se aqui pegou, é porque aqui pegou também. Bom, gente, perdão aí. Falta o áudio chegar. Eu vou colocar só o linkzinho aqui, tá? Vai, vocês puderem compartilhar, né? Para quem vai chegar depois, que tá tentando acompanhar a gente, tá? Deixa eu só abrir aqui. Bom, eu acho que agora vai dar certo. Eu acho que agora a gente vai conseguir caminhar, tá bom? E aí, algumas pessoas estão aqui me solicitando, né, um novo link. Peço perdão. Estou tentando ajustar as tecnologias. Vamos lá, né? Eita, deixa eu só fechar aqui uma coisinha, senão vai ficar fazendo barulho. Bom, gente, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu acredito que agora a gente vai conseguir ficar conectados a vocês. Eu fico, assim, surpresa ainda, né? Por mais que esse momento de pandemia nos convida o tempo todo a fazermos ajustamentos criativos. Mas é isso, a vida é assim e eu preciso, vamos dizer assim, dançar conforme a música. É isso que eu tenho aprendido, né? É isso que eu tenho estou disposta a fazer. Porque existe aquela frase que eu adoro, né? Não é nem a frase, mas assim, que se fala que a gestalterapia ela é mais do que uma abordagem de ser humano, ela é a forma de viver. E aí a gente está o tempo todo se experimentando, enquanto gestalterapeuta já está vivendo nessa nova forma, né? Como o pessoal diz, nessa nova forma de se reinventar, nessa nova forma de estar aqui. Bom, meu nome é Vládia Lira, eu estou à frente do Construir, é um espaço de formação de gestalterapeutas aqui no Brasil, localizado em Recife. Existimos há 7 anos e é muito gostoso poder estar aqui com vocês. Tem sido uma grande oportunidade estar dividindo esse espaço com o Fran, com a Karina e com a Vanessa. E aí eu queria poder falar um pouco como é que a gente chegou aqui nesse percurso. Eu imagino que alguém já deve ter escutado, porque algumas pessoas disseram, olha, a gravação durou 3 minutos. Mas eu vou repetir para quem está chegando aqui, para poder saber um pouquinho desse percurso, tá? Algumas pessoas já me acompanharam um pouco no Instagram, né? Não só do Construir, mas no meu Instagram pessoal, que o ano passado eu fui fazer um curso na Espanha, junto à UNIT, que é a Universidade Tiradentes, que eu faço parte. E aí, nesse percurso, a gente conheceu o Fran, né? Foi lá onde eu encontrei o Instituto de Gestalterapia na prática, e ele administra, ele leva esse curso à frente com a Patrícia, que não pôde estar aqui hoje conosco. E aí foi um presente muito grande poder ter vivido esse momento na Espanha, onde eu tive esse encontro com o Fran e agora a gente está aqui junto, colocando o nosso projeto em prática, que é aproximar esses mundos, né, que estamos atravessados por coisas muito comuns, que estão nos solicitando ajustamentos criativos, né, se reinventar nessa nova realidade. E aí eu quero agradecer, Fran, por você ter aceitado esse convite. E aí foi pensando, gente, no Fran, pensando na Vanessa, né, que é uma pessoa que a gente já trabalha junto há muito tempo. Ela foi morar em Portugal. E aí, como é que está sendo aí essa pandemia em Portugal? E a Karina, que nos representa também muito bem aqui no Brasil,
trazendo as temáticas extremamente importantes para esse momento, e ainda mais com esse embasamento teórico relacionado à gestalterapia. Então, nós, enquanto gestalterapeutas, estamos muito interessados com tudo que está emergindo nesse momento. E eu costumo dizer que não tem nada tão gestáltico do que esse tal que a gente fala muito em gestalterapia do aqui e agora, né? E é aquilo que a gente sempre fala, a gente sempre tentou ter controle das coisas, né? E sempre tivemos dificuldades de viver esse tal do aqui e agora falado há tantos anos. Mas, assim, me parece que esse aqui e agora é o que temos no momento, né? Temos que nos reinventarmos, temos que confiarmos um no outro de outras formas, né? Enquanto a gente estava tentando ali a tecnologia, tentando se conectar a vocês, a gente estava aqui um pouco apreensivos, né? Mas isso faz parte, né? Não estava lá no script de que ia dar alguma coisa fora do meu controle. Mas é nesse se reinventar que a gente também quis se encontrar, que a gente quis saber como é que tem sido na Espanha, como é que Vanessa tem vivido essa questão da pandemia em Portugal. E a Karina e eu vamos falar um pouquinho aqui no Brasil. E acho assim que foi algo extremamente interessante a gente poder criar esse espaço, porque é aquilo que nos une, né? Que a gente sempre fala em gestalterapia é a humanidade. É eu ser humano e você ser humano. E o quanto nesse momento, mais talvez do que outro, um fenômeno emerge, onde não só eu que estou aqui no Brasil, não só o Fran que está lá na Espanha, nem só a Vanessa que está lá em Portugal, que precisa de uma reinvenção, de outros ajustamentos. Né? E aí, gente, eu queria apresentar um pouquinho o Fran, vou fazer aqui uma filinha, tá? Porque são muitos atributos, e aí a gente vai se organizando da forma como a gente pode, os nossos ajustamentos, né? E aí, deixa eu só pegar aqui, Fran, se você puder também pode me ajudar já na apresentação. Ele tem um espaço, né, o Instituto de Gestalterapia, lá em Valladolid, que é uma cidade bem próximo da Espanha, onde foi realizado esse curso e esse encontro com o Fran, né? E onde ele lá já tem turmas que ele leciona de gestalterapia. E aí, Fran, você poderia falar mais um pouquinho de você para a gente não perder mais tempo aqui, porque eu estou tentando procurar, estou tentando me ajustar, mas fiquei um pouco nervosa com essa demora. Seja bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. E eu queria que você falasse um pouquinho de você e pudesse falar como é que você tem acompanhado os ajustamentos aí, né, na Espanha. Como é que tem sido esse caminhar? Como é que tem sido olhar para essa nova figura, essa nova realidade que se apresenta? Bueno, primero, muchas gracias, Vladia, por crear este espacio de encuentro y de compartir algo que nos apasiona y que al menos para mí es mi vida, que es como aplicar la Gestalt para mi equilibrio emocional y tomar buenas decisiones y para apoyar a otras personas que quieren para su vida y a ayudar a otros también. Y bueno, en el Instituto de Gestal Práctica de Valladolid trabajamos por una parte la formación de terapeutas y por otra parte trabajamos con muchas actividades de grupos e individuales de apoyo a personas, familias, madres, niños. Eh, y, pues bueno, por nuestro trabajo, supongo como vosotras, pues estamos viviendo en primera persona y luego, pues como profesionales, todas estas adaptaciones o ajustes que han ocurrido pues, a través de la pandemia. En España también ha habido una incidencia de la pandemia parecida a Brasil, creo, y ha habido medidas de confinamiento muy fuertes, lo que al principio parecía que iban a ser unas pocas semanas, después fueron pues eso, 3 meses prácticamente. Estamos ahora en la desescalada también, como vosotros, y bueno, en Portugal han estado creo un poco mejor, y aquí eso ha afectado mucho también por la parte de que los niños
les han sacado de las escuelas. Todavía hasta el mes de septiembre no vuelven a las escuelas. Quiere decir que desde marzo hasta septiembre son muchísimos meses, son 6 meses completamente apartados de la actividad, del contacto con sus amigos y además en España hubo un primer momento en el que la forma en la que se anunció todas las medidas de protección higiénicas y de salud provocó mucha alerta en la gente. Aquí las autoridades políticas y sanitarias pues marcaron mucho el aislamiento social, no distancia social, sino aislamiento social, que ya tiene una connotación, una idea emocional de apartarme de la gente a la que quiero. Entonces, no solo físicamente, sino que inconscientemente la gente ha creado un poco burbujas y apartamiento, incluso dentro de su propia casa, con medidas de higiene, de no contacto a veces con los propios familiares, en algunos casos más extremos, ¿no? Entonces, eso en España creo que ha marcado bastante. Sim, e aí é interessante porque vocês estão saindo desse confinamento, né? O Brasil também está tentando sair desse confinamento, mas ainda também os nossos números ainda são muito altos, né? Assim, a gente ainda tem uma quantidade de pessoas que estão morrendo, que chega de 800 a 1.200 pessoas por dia, né? E ao mesmo tempo tem a questão econômica, que muitas pessoas estão tendo que lidar com isso. Né? Estão tendo que lidar com a questão econômica, de reinventar os seus trabalhos, de reinventar a sua forma, né, de viver, a sua nova forma de estar no mundo. E aí eu tenho acompanhado vocês têm feito esses grupos, né, com pessoas que não são clientes, né, mas não necessariamente estudiosos da gestalterapia, que são esses grupos de apoio, né? Eu tenho acompanhado esses grupos de apoio com os pais, tenho acompanhado esses grupos de apoio com pessoas de forma geral, falando da relação dela com a compulsão, né? Que me parece que isso é algo também que chama muita atenção nesse momento, né? Algumas compulsões por comida, por bebida. E eu tenho acompanhado algumas propostas que vocês têm feito à população de forma geral, como forma de acolher. Até vi que vocês também tinham oferecido atendimentos gratuitos, Sí. né, para algumas pessoas que estavam nesse momento da pandemia, que estão, né, mas assim, no momento mais alto. E como é que tem sido agora, Fran? Como é que vocês têm organizado esses atendimentos? Como é que vocês têm organizado essas demandas? Ainda surgiram outras, né? Porque você estava falando aí que as crianças estão afastadas das escolas e só vão voltar em setembro, né? Elas ainda não voltaram para suas atividades, já vão fazer 6 meses que elas estão nas escolas. Então, esses pais precisam lidar com essas crianças. Então, me parece algo muito parecido que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? Que são algumas aulas também remotas que os ninhos, né? Nossas crianças estão vivendo por aqui. E aí, como é que tem sido nesse momento? Al principio del confinamiento, muchas instituciones en el país y también nosotros ofrecimos grupos de acompañamiento emocional a través de online, por Zoom y otras plataformas. De forma diaria, un tiempo, todos los días, y ha estado distintas personas participando y luego abandonándolo y luego aparecían nuevas personas. Así hemos estado prácticamente 2 meses. Y ahora ya, por suerte, hemos podido volver a abrir nuestro espacio físico desde la pasada semana y ya estamos trabajando presencialmente con las personas de forma mucho más reducida. Sí tuvimos que adaptarnos porque, y yo lo digo muy personalmente, yo sentía o pensaba que era y es difícil trabajar la terapia gestal online porque nosotros trabajamos no solo con las palabras, sino con todo el cuerpo.
con el tono de voz, con microgestos, expresiones, movimientos de brazo, muchas cosas que al trabajar a través de una pequeña pantalla pues no se perciben, pero ha sido muy interesante esa investigación y sí hemos incorporado este servicio y pues estamos trabajando con gente de toda España ahora mismo que antes no nos hubiéramos planteado o pensado ni siquiera intentarlo, ¿no? Siempre nos centrábamos solo en lo presencial y pues se ha convertido en una experiencia positiva de aprendizaje para nosotros y de poder prestar este servicio de gestal para personas que nunca hubiéramos trabajado con ellas normalmente. Y con un desempeño, muy buenos resultados en la terapia, cómo adaptar la forma de trabajo cuando no puedo ver todo y la propia persona con la que estoy trabajando de otra forma me da esa información de lo que yo no veo, ¿no? Y luego para mí lo más importante que estamos haciendo, y quiero también además dejar paso a Vanessa y Karina, que creo que es muy interesante lo que nos van a aportar. Siempre pienso que durante toda esta pandemia nos está pasando lo que decía Fritz Perls, que madurar consiste en actualizarnos, en hacer una nueva versión de nosotros mismos. Sí. Y de la misma forma que todos estamos ahora con la informática, con las computadoras, internet, y en las computadoras aparece un virus y cuando hay un gran virus hay que hacer una actualización del ordenador o de los programas. Sí. Ahora tenemos un virus biológico que nos ha provocado una actualización biológica en el teletrabajo, en poder acompañar a las personas de otra forma y no sé, yo siento en mí ese avance que creo que he crecido y he madurado mucho en estos meses y creo que hay mucho más por delante. Así que lamentando también pues las situaciones dolorosas que se están viviendo en muchas familias y pérdida de gente que está falleciendo, pero siempre entiendo que es un reto, nos estamos frustrando, ha roto todos nuestros mecanismos, nuestras inercias y nos está ayudando a crecer mucho, ¿no? Y eso es siempre el enfoque en el que trabajamos. Yo creo que todos, ¿no? E é muito, muito importante, né? Adorei essa sua associação, esse link, né, do computador. E quando ele pega um vírus, ele precisa ser atualizado, ele precisa ser formatado, né, para que volte a funcionar da melhor forma, para que a gente possa desenvolver um melhor trabalho. E você chamou a atenção que nós, seres humanos, né, também estamos precisando ser formatados, né, por conta de um vírus biológico, que é diferente de um vírus virtual. E pede para que a gente se formate, pede para que a gente comece a funcionar de uma outra forma, né? Que a gente vá lá e aperte a atualização. E essa atualização, né, que no computador seria o F5, a gente pode estar se atualizando, a gente pode estar crescendo, né, e amadurecendo enquanto sujeito, né? Por conta de uma nova atualização que o mundo tem demandado da gente diante desse vírus. E aí, Vanessa, eu queria saber também, né? Vanessa, ela está lá em Portugal, ela é doutora em psicologia, ela também é gestalterapeuta. Eu queria também que você trouxesse como é que você tem percebido aí. Você chegou e logo depois iniciou a pandemia, né? E aí, como é que você tem percebido esse seu ajustamento criativo, né, num país novo? E ao mesmo tempo, o que é que você tem observado, né, na sua prática com as pessoas, né? Como é que elas estão lidando também, né, com esses ajustamentos, com esse vírus que exige da gente uma formatação, né, uma nova forma de lidar, né, para poder mudar tudo isso. Seja bem-vinda. Seu microfone está fechado. Pronto, queria agradecer, antes de tudo e qualquer coisa, o convite por participar desse diálogo tão rico. Acho uma honra estar aqui partilhando desse espaço com você, com o Fran, com a Karina. Acho que temos trocas incríveis para falar hoje. E
a gente debater ou refletir sobre ajustamentos criativos, ajustamentos gestálticos em tempos de pandemia, é preciso que eu diga também que eu falo de um lugar de liminaridade aqui, não é? Eu sou uma brasileira que estou morando há alguns meses em Portugal e que, portanto, os óculos que carrego comigo são historicamente, né, e culturalmente localizados no Brasil. Cheguei aqui há poucos meses e é a partir desse olhar que eu tenho visto a realidade. Então, e estou numa cidade, enfim, que não é tão grande quanto Lisboa, estou falando a partir de Viseu, essa é a minha realidade maior. E Portugal teve uma perspectiva muito diferente em relação aos outros países da Europa, né? Há algumas reflexões de que não teve tantos casos de infecção ou mesmo de mortes em decorrência da Covid-19, por conta da sua localização geográfica, né? Porque só faz fronteira com a Espanha, ou mesmo pelo período que tudo isso aconteceu, porque não era aí o alto turismo em Portugal, então teve menos fluxo de pessoas, isso fez com que Portugal vivesse uma realidade muito diferente dos outros países da Europa, à semelhança da, né, nossa vizinha Espanha, e aí onde o Fran pôde contar um pouco mais da realidade que ele viveu na Espanha. Então, falando como uma brasileira que vive há alguns meses aqui em Portugal, de fato, eu pude perceber um cuidado muito grande das pessoas, de maneira geral, uma narrativa muito coesa em termos das autoridades sanitárias, das autoridades em saúde e das autoridades políticas, independentemente do partido, houve uma coesão entre todos os políticos, e isso tomou as páginas dos jornais do mundo inteiro, né, colocando Portugal como, em algum momento dessa crise, como algo relacionado a um certo exemplo, uma certa conduta a ser seguida. Mas, independentemente da questão do Estado ter sido muito cuidadoso, né, acho que os ajustes que pude perceber foram muito curiosos. Nunca tinha tido a experiência de sair à rua, eu só saí 2 vezes no momento de confinamento mesmo. Agora a gente já está no processo de terceira fase de desconfinamento. E quando saí de casa, algumas reflexões eram, parece que a morte ronda, não é? E é preciso que a gente fosse muito cuidadoso para que nós não olhássemos, não como a morte que ronda, mas era quase um olhar muito assustado das pessoas de que o outro estava quase incorporado na sua potência de letalidade. Isso, para mim, foi muito forte. Tipo assim, a gente está andando na rua e as pessoas quase que correm para o lado oposto, né? Para manter o distanciamento. Isso logo no início. E esse ajustamento inicial foi muito complicado, de modo que hoje, em termos de aprendizagem, de descoberta de si, passado esse grande medo, penso que os ajustes estão muito mais funcionais, sabe, Vládia? E as pessoas estão conseguindo retornar a uma fala com as outras, ainda sem toque, mas aprenderam a se comunicar pelo olhar, porque seguimos quando saímos cobertos por máscara. Nós estamos lendo o olhar de uma maneira incrível, que me emociona. Nós estamos rindo com os olhos, sabe? E isso, para mim, tem sido muito incrível, porque é o mesmo passo que a tecnologia da informação e comunicação. Nós estamos fazendo essa ponte toda pelas redes, não é? Pelo YouTube. Tem tomado um espaço grandioso como formas alternativas de comunicação e que temos toda uma série de consequências, não é? De deixar nossos corpos inertes. Nós estamos aprendendo uma nova leitura, um pouco enquadrada, que tem vantagens e tem desvantagens, mas é nova. E acho que não é vista como em termos de substituição. É mais uma forma que nós temos de contato, sabe, Vlá? Alguns receios de que a tecnologia ou as videoconferências vão substituir algumas coisas. O encontro é insubstituível. Então, é mais uma forma, é complementar. São novas leituras que nós podemos ter, inclusive, principalmente para mim, os ajustes do olhar. O olhar
tem tido uma profundidade que eu não conseguia perceber antes. E quando eu falo perceber, aqui em Portugal quer dizer compreender. Então, vou aproveitar esse duplo sentido de perceber, não só em termos de que eu faço o registro dessa informação, mas de compreender. Perceber aqui é um verbo mais amplo que nós costumamos usar no Brasil. Então, perceber esse olhar, inclusive incluindo esse tom de compreensão, é incrível. Esse ajustamento, eu, de fato, fiquei muito surpresa e muito feliz com ele. Que bom, Vampa. Obrigada por ter compartilhado, né, dessas suas experiências, né? Eu percebo que, de fato, é uma demanda que esse, como você disse, não é deixar nada, é se reinventar, é algo a mais, né? Não é deixar nada para trás. O que a gente tem, a gente carrega, né? É a nossa história, é o que nos compõe, é o que nos faz ser quem somos, né? Mas é esse se reinventar, mais essa possibilidade de contato, né? Mas a gente já tem essa predisposição genética mesmo de plasticidade, de se adequar às novas realidades, como você traz, né? De uma forma talvez mais funcional, um pouco menos, mas de algo que fala da gente, que fala desse ser gente, desse ser humano. E aí, Karina, como é que você também tem vivenciado essas questões? Seja muito bem-vinda, gente. Seja muito bem-vinda, Karina. Eu acho que você já conhece a Karina Fukumixon, é esse nome, a gente sempre brinca, né, Karina, antes das apresentações, pelo menos comigo, né? Ela está à frente da pós, né, relacionada à temática do suicídio. Ela tem discutido muito sobre morte e sobre ajustamentos de forma geral, né? Quando a gente fala do luto, quando a gente fala do suicídio, quando a gente fala da morte, né? A gente fala desses ajustamentos. Karina, ela atua em São Paulo, né? Vocês que não são do Brasil sabem que São Paulo é uma das grandes metrópoles, né, do mundo, uma das maiores que estão lá, super conectada. Então, assim, traz uma leitura também de um outro lugar, né? De um outro lugar que também representa a realidade do Brasil, representa esses ajustamentos, né? A gente sabe que cada ser humano é singular, é único, seus ajustamentos são singulares, mas a gente está dando uma visão geral também daquilo que nos faz ser humano, vivendo um momento, né, que a gente compartilha com o outro. Seja bem-vinda, Karina. Muito obrigada, meus queridos. Primeiramente, eu quero te agradecer, Vládia, né, e o construir, por, né, dar essa oportunidade que é única, né, é no aqui e agora que a gente está vivendo. Embora a gente tenha passado um pouco de estresse no começo, né, isso é a prova viva do ajustamento criativo que nós precisamos viver diariamente, né, desde que começou a pandemia. E eu tive a grata satisfação de conhecê-los, né, numa reunião quando começou a pandemia. Eu me lembro da Vanessa falando, né, Vanessa trazendo, né, que ela estava confinada, esse era o sentimento. Eu tinha um receio de não conseguir entender o Fran, né, e a Patrícia naquela reunião, e foi tão importante essa experiência, a primeira experiência que nós nos conhecemos, porque eu entendi tudo sem saber espanhol, né? Porque eu saquei que, assim, grande parte da linguagem do coração é o que nos conecta. E aí, então, eu fiquei bastante satisfeita, né? E depois, nos outros encontros que nós tivemos, nas falas pelo WhatsApp, eu fui muito no caminho do coração e da linguagem. E hoje, Fran, eu fico muito feliz, porque, assim, é tão gostoso e tão prazeroso te ouvir, né? Eu brinquei, né, que a tua imagem, olhando daqui, né, tá tão gostoso de olhar para você, né? E eu consegui entender absolutamente tudo, o que confirmou que a linguagem do coração, a linguagem da presença, quando a gente se coloca em presença, né, funciona. E é isso que a gente está aprendendo, né? Adorei a tua fala, Fran, quando você traz essa analogia, como o Vládia comentou, né, também que ela gostou, né, essa aproximação entre o vírus de um computador e o que nós estamos vivendo, e que sempre é um convite para novas atualizações, aliás, para atualizações, porque quando a gente se atualiza, a gente tem condições de viver o que a vida está nos ofertando, né? E o que a vida nos oferta é essa condição da gente não somente perceber, mas compreender, como a Vanessa me ensinou agora,
nessa linguagem de Portugal, que o significado, né, e que perceber significa compreender. Eu achei lindíssima também essa tua fala, Vanessa, porque mais do que perceber, a gente está compreendendo que nós temos sim ajustamentos criativos, que nós temos sim a capacidade de se reinventar a cada momento. Hoje, nós não somos os mesmos que a gente era no primeiro encontro. Isso é a coisa mais bonita de se ver, porque existe uma evolução. E aí também, Vanessa falou que a gente está começando, eu fiz uma colinha, né? Enquanto vocês iam falando, eu fui escrevendo aqui. E aí, Vanessa, você fala assim que nós não estamos não somente nos vendo, né? A gente está aprendendo a se comunicar, né, pelo olhar. Isso é uma grande verdade, não por acaso, né? Algum tempo atrás, em maio, eu tive a descoberta de um glaucoma e que a isso também me obrigou a ter um ajustamento criativo de aprender também a não só enxergar as coisas concretas, mas a poder enxergar nessa linguagem da alma, que é isso que tem me ajudado agora a estar com vocês, né? Embora a perda seja grande, né, para muitos de nós, e a gente está lidando com luto, né? A gente está lidando constantemente com as perdas, a gente também tem recebido, né, essa possibilidade da gente entender o que a gente está ganhando, o que a gente está podendo crescer e se desenvolver quando a gente se dá a permissão de atualizar as nossas emoções, atualizar sempre a possibilidade da gente estar como a gente pode estar, não como a gente deveria estar, né? Eu não sei se vocês, mas eu tenho a impressão que o tempo desacelerou, né? Porque agora a gente tem condições de se olhar, né? Eu acho isso lindo, porque nós expandimos fronteiras a partir do momento em que a gente se abriu para estarmos juntos. Então, essa expansão de fronteira é muito convidativa para a gente, né, para atualizar o nosso estado aqui e agora, né? Então, quando eu perdi, né, parte da visão esquerda por causa do glaucoma, eu também falo, nossa, nada é por acaso, porque a partir do momento em que eu tenho que lidar com dificuldades, a gente precisa realmente encontrar outros caminhos, e esse é o conceito de ajustamento criativo da nossa Gestalt. Eu gosto muito de uma frase do Nietzsche, que ele fala o seguinte, que a gente precisa aprender a amar o nosso destino. Isso quer dizer que a gente precisa criar o nosso destino a partir do momento em que a gente cria o nosso destino, ou seja, a gente entende que a forma como a gente responde a todas as situações é a única maneira que a gente consegue. Também essa é a definição do ajustamento criativo. É a única maneira de eu lidar com as situações tais como elas se apresentam. Então, quando a gente cria o nosso destino, o Nietzsche ele vai falando, né? Ame o seu destino. Porque se a gente cria o nosso destino, a gente cria também sentidos para a gente continuar, né, nessa situação. Então, estamos vivendo a cada momento, né, de crise, porque é uma crise, a possibilidade também da gente criar aquilo que é a nossa história. E nós somos a nossa história. Muito lindo, Karina. Pode falar, Fran. Você quer Sí, falar? Eu vi que você abriu ahí un micrófono. sí, obrigado, gracias, Vladia. Solo estoy totalmente, sí, me siento muy bien porque además nuestra comunicación siempre que nos reunimos y yo creo que es muy desde el corazón, muy sentido, muy real y siempre percibimos esa conexión y eso es lo bonito de que la Gestalt no es un movimiento, una corriente nada más, es personas que nos encontramos desde la autenticidad que somos capaces en cada momento. Y a propósito de lo que ha dicho Karina, yo lo que he percibido es que muchas veces a lo largo de la vida las personas vamos haciendo pequeños ajustes para sobrellevar las situaciones dolorosas, ¿no? Y esos ajustes nos mantienen a veces en situaciones neuróticas
que con un pequeño cambio somos capaces de aguantar, ¿no? La pandemia, en lo que yo he visto en el trabajo, con la gente con la que estoy a diario, ha forzado que esos pequeños ajustes ya no sirven. Por ejemplo, cuando una pareja trabaja con todo, un hombre, una mujer, bueno, una pareja, quien sea, trabajan muchas horas y necesitan estar juntos porque tienen demasiado retiro, necesitan establecerse contacto. La pandemia les ha forzado y esa pareja ha salido adelante, ha reflotado, se ha fortalecido, ¿no? Pero cuando ha habido una pareja que no funciona, que no hay buena comunicación, que no se tienen en cuenta unos a otros, que realmente cada uno tiene un objetivo diferente en la vida y una prioridad diferente, el hecho de estar en contacto continuo ha puesto, ha hecho reventar o explotar una situación que ellos llevaban muchos meses o años reparando con pequeñas soluciones. Y la pandemia, al crear esa obligatoriedad de estar juntos, de ese contacto permanente, ha hecho que muchas parejas que ya no funcionaban podían estar quizá varios años funcionando, pero han roto. Y creo que esa es la aceleración que ha provocado, como decía Karina también, ha provocado esta situación, ¿no? Y creo que ha sido muy positivo que las parejas que necesitaban más contacto lo han tenido y se han fortalecido y han completado algo que les hacía falta para seguir evolucionando y creciendo, y cada uno, cada miembro de la pareja, y luego las parejas que cada miembro de la pareja estaba realmente ya muy distante, pues ha provocado eso y les ha forzado también, entre comillas, a evolucionar y dejar de poner pequeños, en español se dice parches, o sea, pequeños arreglos en la ropa, ¿no? Cuando la ropa está rota y la coses y vas poniendo pequeños remiendos o parches, pequeños arreglos, y vamos aguantando, ¿no? Con pequeñas soluciones que siguen siendo mantenernos en neurosis, ¿no? Y creo que eso es muy, muy interesante. Y en ese sentido, aunque haya supuesto situaciones muy dolorosas, pero también ha ayudado a, vale, si no funciona, fuera, vamos a dar un paso adelante. Muito lindo, Flan, a sua fala, né? Esse momento tem nos desafiado de todas as formas, né? E aí eu queria compartilhar uma coisa que nem foi, que de fato está sendo, né? Mas assim, essa forma de ajustamento, né? Eu estava até lembrando aqui, Karine, na sua frase, né? Se tem vida, tem jeito. E aí eu tive umas experiências com a Covid na família, né? Que não foram experiências positivas. Uma chegou a óbito e os meus avós ainda estavam hospitalizados. A minha avó conseguiu ter alta e meu avô ainda está hospitalizado. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque no momento que eles entraram na emergência, eu participei da entrada deles. Eu estava aqui em isolamento, mas por ser psicóloga, eu disse, quem sabe eles me deixam entrar, né, naquele espaço para poder ficar com eles. E aí, antes de eles irem para o quarto, eles passaram por esse procedimento, né, nessa porta de entrada do hospital. E aí, naquele momento, eu só pensava, se tem vida, tem jeito. E por que eu estou trazendo isso? Porque a minha forma de se ajustar àquele momento foi aproveitar o momento que eu estava com eles. Então, eu brincava, eu sorria, eu fazia piada das coisas que estavam acontecendo com eles. E eu me conectei, e eu estava morrendo de saudade deles, porque estávamos em isolamento. E naquele momento, foi uma forma muito gostosa de me conectar a eles, né? Foi uma forma bastante criativa. Então, e aí quando as pessoas ligavam, né? Porque só eu estava lá com eles, próximo, eles diziam assim, como é que eles estão? Eu fiz, olha, eu já ri tanto com eles aqui, e eles achavam aquilo tudo um absurdo, a minha família. Como assim você está rindo? Como assim você está se divertindo? Eu fiz, meu Deus, eu estou podendo viver esse momento com eles. Não sei se eles vão passar por isso, passaram, né? Graças a Deus. E eu tô aqui com eles, eu que tô com eles. Então, assim, bora aproveitar. Tipo,
Claro que foi pesado. Quando eu cheguei em casa, passei o outro dia deitada, me ajustando, né? Toda aquela informação. Mas durante o dia todo que eu pude passar com eles, foram momentos de que se tem vida, tem jeito. E quando eu pensei em vida, Karina, eu nem pensei na vida deles em si só. Eu pensei assim, o quanto eu estava viva com eles, o quanto eu estava em contato com eles. Então, assim, o que é que eu tenho para oferecer aqui agora para esses dois? É essa leveza, tornar essa dor amenizada para eles, me conectar a eles dessa outra forma. E aí eu me senti extremamente assim, a vivência da Gestalt terapia, né? Isso também vai refletindo depois nos meus atendimentos, porque a gente fala da humanidade, né? Eu estava ali viva, né? Então, se tem vida, tem jeito, eu podia ter só aquele dia com eles, mas eu queria viver aquele dia como se fosse meu último dia com meus avós. E os dois ficaram internados juntos, né? Porque eu digo que isso é bom e isso é ruim. Porque também eu acho que quando eles quiserem ir, vão juntos também. Mas tudo bem, a gente que fica aqui, que lute para dar conta disso. Eu brinco isso com eles. Mas, vejam, foi naquele momento que eu vi, se tem vida, tem jeito. Então, vamos aproveitar o que eles têm agora para me oferecer, que é a companhia dele, eu a companhia, né? Essa troca, esse contato, e vamos aproveitar. Pode ser que amanhã eu não tenha esse outro dia. E foi imensamente, assim, gratificante viver diante da morte de uma forma tão criativa, tão ajustada para o que eu podia, né? De uma forma que fosse encantadora, de uma forma que pudesse fortalecer mais aquela relação do que simplesmente não aproveitar aquele momento de uma forma que fosse mais nutritiva para mim, e eu tenho certeza que foi para eles, porque eles riam e daqui a pouco eles, do jeito deles, estavam de outra forma naquele espaço. Minha amada, eu preciso te falar do quanto eu sou encantada pelo teu jeito doce e pela tua sensibilidade. E ainda bem que as minhas palavras, né, puderam te ancorar, né, naquele momento difícil. E que você pôde usufruir do tempo que você podia estar com eles e você pode ainda estar com eles. É isso que é a vida, né? Que realmente assim a possibilidade da gente entender que a gente pode, né, aproveitar todos os momentos com quem é importante para a gente, com quem a gente ama. Então eu fiquei extremamente grata por você compartilhar, emocionada, entendendo que é isso que a gente talvez precise fazer no aqui e agora, instilar esperança, porque ainda as pessoas que a gente ama, né, elas estão conosco, e a gente também tem condições de estar com as pessoas, e a gente tem possibilidade de escolhas e de renúncias. Então eu fico extremamente agradecida, emocionada e bastante orgulhosa por você ter, né, utilizado a tua potência de amor, né, com eles. E é assim que eu vejo também o teu caminho sendo construído. Eu tive a grata felicidade de você me levar aí para ministrar o curso, né, e você me incluir neste grupo lindo que a gente tem construído e desenvolvido a nossa relação. E não tem coisa mais importante do que a gente entender. Vou voltar de novo em outra frase que eu me lembrei hoje, eu estou bastante Nietzsche, né? Ele fala assim, o que não me mata me fortalece. E que se a gente está vivo, e se a gente tem condições ainda de passar esperança, de viver momentos interessantes, porque são ajustamentos criativos, mas são produtivos naquilo que a gente pode viver. Então isso é incrível, Vlad. Parabéns por você estar, né, vivendo a cada momento como se fosse o único. E é que isso provavelmente essa é a essência. E eu fico muito feliz da gente poder falar sobre isso, porque é um convite que a gente tem para validar o aqui e agora, o convite que a gente tem para se atualizar a todo momento, e para a gente amar, né, as pessoas, né, com quem a gente pode conviver. Obrigada, Karina. É aquela coisa assim, não fale só sobre Gestalt, tente vivenciá-la, né? Não é fácil, né? Não me deixou sem ansiedade, não me deixou sem medo, não me deixou insegura, não é isso. Eu senti tudo isso.
Mas não tem aquela frase, né, assim, que as pessoas dizem, tá com medo, mas vai assim mesmo. Né? Aquilo que você estava falando, né? Que a gente escutou Fran pelo coração, não necessariamente pela linguagem, né? Porque talvez pela linguagem escapassem muitas coisas, mas quando a gente está atento, né, não só cognitivamente, mas também de coração aberto, a gente vai se ajustando, a gente vai se acolhendo, a gente vai cuidando um do outro, né? E eu acho que é essa vivência de poder passar por essas questões que eu acho que esse tema é extremamente pertinente, porque não é um tema só meu, é um tema nosso, é um tema de pessoas que estão vivendo em locais diferentes, né? Mesmo Karine estando no Brasil, ela mora em São Paulo, eu moro em Recife. Vocês estão em outros espaços e estamos compartilhando de algo que é comum, né? E o quanto nós tentamos também estar nos ajustando. Bom, eu vi que você abriu o microfone. Você quer falar? Sim, a sua experiência, Vlad, compartilhada é mesmo incrível, né? Então, acho que te ouvir falar tão profundamente e sabendo do vínculo, né, da natureza do vínculo que você tem com seus avós, me toca também bastante. Inclusive em termos de saudade, não é? Isso também penso que faz diferença quando nós estamos distantes, assim, da família, não é? Por exemplo, não tenho essa oportunidade hoje de encontrar com meus avós. E fiquei fazendo relação, inclusive, com o que Fran falou agora, não é? Dessa, que em alguma medida, não é? O confinamento coloca uma certa obrigatoriedade de convivência, mas nos coloca também em um distanciamento óbvio, mas um distanciamento ainda mais, como eu posso dizer, mais forte, mais decisivo quando a gente pensa que está além mar, sabe? Então, e que esses retalhos que ele foi contando, né, que Fran foi dizendo, nós vamos fazendo pequenos ajustes, como quem faz retalhos, pequenos retalhos na roupa, não é? De modo que a roupa vai seguindo, mesmo quando não nos cabe mais, e vamos fazendo pequenos retalhos. E situações como essa, que nos colocam a flor da pele, a flor das nossas emoções, com outras linguagens, com outras formas de contato que é necessário, me faz pensar que essa roupa que não cabia mais e que mesmo assim nós vamos forçando, não precisa ser necessariamente jogada fora. Essa roupa ela pode ser atualizada, eventualmente se tornar uma colcha de retalhos, não é? Então, eu acho que isso tem a ver com uma atualização, não é necessariamente que a gente jogue fora, ou porque eu estou completamente distante do além-mar, não posso usar desses ajustes de retalho, mas eu posso transformar a roupa que eu tinha em uma certa colcha, eu posso fazer outras formas criativas de contato. E te ouvir me inspira a novos contatos, sabe, Vlá? Então, isso é muito rico, é mesmo incrível. Obrigada. De transformar algumas roupas que não cabem mais, que os retalhos já estão muito fortes, em uma colcha, ok? Pode servir, inclusive, para cobrir alguém, não Obrigada. só para mim. Obrigada, Vlá. Você me cobriu com sua colcha. É isso que eu estou querendo dizer. Coisa linda. Obrigada. Bom, gente, eu acho que, assim, é muito bom compartilhar desse momento aqui com vocês, muito profundo, né? Eu estava até brincando, porque é a minha primeira live no YouTube, e aí eu nunca tinha vivido isso, mas eu me senti tão bem, apesar das coisas, né? No início não ter dado, mas eu disse, mas eu tô bem, porque eu não tô sozinha, eu tô com vocês. E realmente estar com vocês foi muito diferente. Quero agradecer a Manu, né, que não está aqui aparecendo, mas ela que provocou esse momento também virtualmente falando. Gratidão, né? Mas assim, que momento especial. Eu espero que seja mais um reinício, né? Porque a gente já teve nossos primeiros inícios para novos momentos como esses, para novos encontros de ajustamentos, né? Que é isso que nos permeia, que é a gestalterapia, né? Que nos aproxima nesse momento, é a gestalterapia, né? Mas porque a gestalterapia é a terapia do contato, né? E é isso que está nos aproximando aqui nesse momento, é isso que está nos deixando próximos,
e próximo de você, Fran, porque tem a questão próxima e próximo. Eu acho que não teria link melhor, né? Não teria associação melhor do que essa abordagem que é tão atualizada, né? Para refletir a nossa forma de viver e estar com o outro. Essa forma de poder compartilhar, essa forma de poder se ajustar, se atualizar, né? E ficar aware, ficar consciente, né? Daquilo que está acontecendo no aqui e agora. Eu acho que, assim, é isso. O meu coração está, assim, extremamente nutrido pela disponibilidade de vocês, pela confiança, né? E por essas trocas. Obrigada. Me sinto mais nutrida. Eu vou sair daqui dessa live de forma diferente, né? Gratidão, gratidão. Muito obrigada mesmo. Então tá, gente. Cheiro grande para todo mundo. A gente encerra por aqui, tá bom? E a gente vai deixar lá gravado, depois vocês acompanham, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau.